Produção. This meeting is being recorded. Bem-vindo, amigo Zé. Estou aguardando as pessoas chegarem, tá? O Léo já está se movimentando. Precisava de um cafezinho. Precisaria de almoçar e tomar café. Mas pronto. Nós daqui a bocadinho vamos conversar. Amigo Zé, se você quiser se alimentar e retornar daqui uns 20 minutos, por exemplo, aí pode ser o seu tempo dos 10 minutos daqui mais para frente, como você achar melhor. Sugestão. Eu aceito essa possibilidade. Isto é demais. Ok, então eu volto já. Tá bom? Vamos. Em tratamento oncológico, lá tem interiorizado. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho enquanto todos chegam. Boa tarde a todas e a todos. Belíssimo cenário, Tim. É fake, que nem o da Zizi, essa graminha. Mas ficou muito bom, gostei bastante. Depois eu troco por um gramado também, ou uma praia. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Lucas. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho enquanto todos chegam. Se vocês quiserem compartilhar alguma belezura, né? Como diz a Tina, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho, enquanto todos chegam. Enquanto isso, gostaria de perguntar também se alguém poderia assumir hoje a nossa cronometria, ou seja, o nosso guardião do tempo. A Cristina, ela já olha e pensa, né? Será que eu assumo pela 20ª vez? Vai gabaritar, né, Cris? Bom, se não tiver o nosso guardião do tempo hoje, nós vamos ter que pelo menos ter Eu assumo. Pronto. Eu assumo. sobre livre e espontânea pressão, Cris. Agradecida. Enquanto estamos aguardando um pouquinho, para mais pessoas poderem entrar,
Alguém gostaria de fazer algum compartilhar conosco? Alguma belezura, né? Alguma partilha? Bom, se não, então, ver com vocês, né, com relação à nossa construção da dinâmica de hoje, que nós fizemos a organização com relação à avaliação, né, na última. Eu acredito que tem um microfone aberto, eu não estou conseguindo fechar, eu acho que é o Luca e o Bruno. Se vocês puderem, por favor, fechar o microfone ou levantar a mãozinha, agradecer. Então, sobre avaliação, né, trazemos justamente o que vocês pesquisaram, conseguiram aprofundar sobre avaliação, e aí eu vou solicitar, por favor, se a Edilene pode fazer a colocação sobre a avaliação, né, da nossa última reunião, só para relembrar, né, os amigos e amigas, para podermos depois fazer as organizações. Boa tarde, gente, tudo bem? Bem, vou fazer então um rascunho geral sobre a avaliação. Nós queremos um trato aqui prático, né, de experiências, de reflexões nos grupos sobre avaliação. Para este modelo de educação, lembrando que para este modelo de educação, a avaliação é contínua, formativa e sistemática, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que é uma avaliação formativa. Forma o quê? Quem é esta pessoa que estamos formando, né? E não só esta pessoa, mas esta comunidade, esta escola, e para quê? Contínua por quê? Né? E onde está o paralelo com a prova, notas, e por que então não notas, não provas? Para ela ser contínua, ela precisa do quê? E sistemática. O que abrange esse sistema de aprendizagem? O que abrange essa avaliação para que ela, de fato, seja uma avaliação consistente, de qualidade e que promova o aprendizado, que promova o outro, que promova a escola, que promova a sociedade, que não seja apenas uma meta a ser cumprida, dissolvida numa prova e jogada no lixo no dia seguinte, né? E pensar, será que as legislações referentes, né, do Brasil e de Portugal, não sei se tem mais pessoas de outros países, de que avaliação trata-se nos documentos, né? Aqui no Brasil, a Base Nacional Curricular Comum, como ela abarca a avaliação, né? E a própria LDB, ela diz o quê? Ela diz que a avaliação deve ser mesmo uma avaliação quantitativa, que se dê uma nota, e puna aquele que não aprenda. O que diz? Se diz o contrário, por que não é aplicada? Por que o modelo de educação, hoje instituído com aula séria, tempo de aula, não promove esta avaliação que a própria lei coloca como sendo fundamental ser desenvolvida nas escolas? Estou dizendo isso, gente, só para alinhar com esse modelo de educação, ele está totalmente dentro da Base Curricular Nacional Comum, dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Mas o que impede? Por que as diretorias exigem outras coisas além do que a própria lei pede? E aí, a gente vai manter toda uma escola, toda uma estrutura para atender um decreto mínimo ali, que precisa, no final de um semestre, colocar uma nota, então mudamos toda a estrutura da escola só para atender essa nota? Ou que lugar que deixamos essa nota que precisa apenas para colocar no histórico para a criança mudar de escola, que uma escola que não trabalhe neste modelo de educação, e para atender, talvez, um sistema ali que é colocado para ser preenchido da burocracia, né? Como garantir que a burocracia não seja soberana na escola, mas sim a pedagogia e as decisões pedagógicas? Então, acho que é sobre isso que podemos falar nos grupos hoje, trazendo evidências, reflexões, dúvidas, né, o que eu já consigo fazer, o que eu ainda não consigo, o que eu já ouvi falar, o que eu já vi meu colega fazendo, e é isso. Este é o convite. Agradecida, Edilene.
Como sempre, a Edilene traz muita riqueza de conteúdo, né? E essa importância de nós trazermos realmente, trocarmos as nossas experiências, né? Nessa construção de comunidade de aprendizagem. Incrível. Eu queria fazer uma proposta, Edilene. Frente à organização aqui, nós estamos com poucos participantes, então teria um pouco de dificuldade de fazer a divisão de salas, de multissalas. Aí, queria fazer essa proposta de podermos fazer aqui na sala principal mesmo, ou você veria como ter divisão, porque estamos com um grupinho bem reduzido hoje, né? Acho que o pessoal deve estar bem ocupado. Tá bom, não, por mim tudo bem, eu acho que está ótimo fazermos aqui, sem problema nenhum. O Zé está aqui, acho que ele não ia falar um pouquinho? Edilene, ele deve estar chegando daqui a pouquinho, que o amigo Tá Zé bom. estava sem comer, ele não estava muito bem, Verdade. precisou se alimentar para poder chegar. Tá ok, então. Escrevi aqui. Espera só um minutinho aqui, 2 segundinhos. Bom, então, tudo bem para todos nós, né, fazermos aqui e compartilharmos essa construção de avaliação. Sim, Edilene. Desculpa, que uma pessoa precisou muito aqui falar comigo, eu tive que dar atenção, não ouvi o que você disse, desculpa dizer. Não, tudo bem. Eu estava confirmando com todos se tudo bem fazermos aqui, tá? Esse compartilhar da avaliação. E aí estava repassando para você porque você estava se colocando. Eu acho que podemos começar, então, perguntando, né, aqui a todos, se já experimentou, né, ou como já tem feito, se já tem feito algo na direção de avaliar desse processo mais humanizado, dinâmico, né? E como tem sido, o que fez, uma evidência, uma dúvida que tenha para a gente começar esse bate-papo. Eu vou ajudar mais um pouquinho. Vamos pensar assim, o que temos normalmente nas escolas, né, convencionais, que ainda padronizam os sistemas de educação? No início do ano, os professores recebem ali o material didático, recebem até a base, enfim, ou um material já separado por áreas e disciplinas, de acordo com a idade, a série correspondente da criança, com material pronto, para organizar seu semestre, ou primeiro, o ano. Aí ele se junta com outro professor da mesma série, bate um papo, pensam como podem fazer aquilo, pensam até num passeio, pensam numa festa, em projetos, né? E vão desenhando. Bom, no primeiro semestre vamos trabalhar estes conteúdos em cada área do conhecimento, imaginando um professor polivalente do primeiro ao 5º ano do ensino fundamental, onde ele trabalha com todas as áreas, né? Tem ali o professor de educação física ou de artes, que possa também compartilhar, mas, em linhas gerais, ele vai organizando esse semestre. Depois, ele organiza os bimestres, e, em seguida, as aulas, ele vai organizando suas aulas, organizando o conteúdo que vai trabalhar por aula, e aplica estas aulas, em algum momento ele vai avaliar o que foi dado, a matéria dada, né? Ou um teste, uma prova, um debate, uma roda, e depois dá uma nota e vão passar para a próxima para continuarmos, né? Aí tem criança que aprende, tem criança que não aprende, tem criança que aprende muito mal, tem criança que faz que aprende, e assim sucessivamente. Mas aí deu uma matéria dada e vamos para o próximo. Olhando desta maneira, onde que está a avaliação sistemática? Onde que está a avaliação contínua? Se tem ou não tem, né? Ela está presente? A gente está cuidando dos aspectos globais desse ser humano? A Lei de Diretrizes e Bases, né, ela coloca como premissa para o desenvolvimento, né, da escola, para a organização da escola, o cuidado dos aspectos biopsicossocial e emocional, né, e cognitivo da criança.
Será que a gente consegue atender estes aspectos? Será que a gente consegue trabalhar no modelo que busque o desenvolvimento da cidadania, da autonomia, da democracia, garantindo boas aulas? Né? Se a avaliação com somente uma prova, um teste, ele avalia os aspectos sociais, as relações interpessoais, ele consegue abranger as condições até emocionais daquela criança? Se não, como a gente poderia fazer? O que é para vocês avaliar de maneira qualitativa? Mauro está com a mão levantada. Então, Edilene, eu acho super rico você puxar essa observação sobre a forma como se avalia de forma tradicional, né? Porque todos os registros que eu tenho, que eu estou recuperando aqui, sempre me aparece a noção de uma fila, onde alguns vão chegar mais à frente, uma corrida, né? Alguns vão chegar mais à frente e outros vão marcar tempos menores, ou seja, é sempre uma régua que mede o indivíduo e que não presume que o coletivo vai poder se articular para aprender coletivamente e vai, vamos dizer, superar ou superar usar aquele tempo, não vou nem dizer superar, porque a palavra superar já coloca uma corrida também, né? Usar aquele tempo de uma forma rica e de uma forma coletivamente interessante. Então, eu tenho a impressão de que essa lógica ela está tão introjetada em quem passou pelas escolas que ela já é meio que automática. A gente vai fazer uma avaliação precária porque ela é individualizada e ela não presume não parte do princípio que vai ser que a aprendizagem pode ser horizontalizada e pode ser do coletivo também de crianças. O outro aspecto que você lembrou é essa fragmentação, né? Ou seja, é comum que eu, que sou professor de matemática, vá avaliar a matemática. E quem vai olhar a criança como um todo, quem vai olhar o aprendiz, o estudante, como esse contexto, essa visão do ser humano, ela é eventual, ela é episódica, ela é precária e parece até que não é obrigatória, quando deveria ser uma necessidade básica, saber como aquela pessoa está se sentindo, o que eles vamos dizer, levando ou deixando de levar. Acho que travou, né? Mauro, Valéria. A palavra, e até o final aqui já caiu. Deu para o final que a gente não conseguiu ouvir, Mauro, mas obrigada. Acho que tem o Leonardo, a Cris com a mão levantada. Eu estou péssima. Sim, o Leonardo. Vamos fazer o seguinte, Cris, fala primeiro, deixa eu falar depois. Quero escutar mais. Estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? Ok. Em relação à avaliação, eu venho de um contexto em que ainda a avaliação é feita por testes, pronto, normal. E na realidade, esta avaliação por testes, quando o professor decide o dia em que vai avaliar os 20 alunos, para já não tem em consideração as necessidades do aluno, não é? Basta um pai ter aniversário nesse dia, o aluno não pode estudar, no dia a seguir o aluno vai ser despenalizado por isso, não é? Mas na realidade a avaliação como é hoje em dia tira a responsabilidade do insucesso escolar do professor e projeta automaticamente no aluno e nos pais, sem dar oportunidade ao aluno quando sente que sabe e que quer expor. Portanto, não é inclusivo, é completamente o oposto disso. Pronto, e é só o que eu tenho a dizer. Obrigada, Cris.
Muito bom. Está vendo como é bom escutar a Cris antes? É exatamente nessa direção, né? Tem um conceito, né, às vezes, é muito comum a sociedade confundir as avaliações em larga escala, né, muito comuns desde os anos 80, com a avaliação do cotidiano, da realidade escolar, né? Tem até um conceito, né, lá do pessoal da gestão, que é a contabilidade, que significa avaliar, planejar e prestar contas. Aí parece que a gente, o tempo inteiro na escola, aprendemos dos anos 80 para cá, ou até mesmo antes disso, a ficar prestando conta. Então, tem que prestar conta que tem semana de prova, porque os pais acham que, tendo semana de prova, o meu filho, de fato, está estudando. Eu tenho que prestar conta porque a família, e aí é verdade, a família tem que saber como está a criança. Mas em que sentido? Que relação? Ontem eu estava pensando, comecei a pegar alguns... Eu estou há um tempo estudando alguns teóricos russos que atuaram ali no contexto da Revolução, nos anos 20 e 30. E sobre avaliação, Moïse Patrick fala muito sobre ela, né? Sobre a necessidade da formação do novo homem, que é o conceito que a União Soviética vai construir naquele contexto. E fala do mundo do trabalho. A gente está preparando a pessoa para o mundo do trabalho. Aí eu peguei aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, que trabalho? O que é trabalho, né? Se a gente for pensar nas teorias sociais, a gente vai cair num conceito de que o trabalho é a grande questão da cultura humana. Em qualquer situação, a gente está trabalhando. Mas será que é isso que a sociedade ocidental, que essa sociedade da escola construída desde o século XIX está pensando? Que é uma coisa ampla, né? Que a ideia de trabalho tem relação direta com a ideia de construção e transformação do ser e do mundo. Eu acho difícil pensar nessa direção. Eu acho difícil que eles estejam pensando. Eu acho que é mais fácil eles estarem pensando naquilo que a gente pensa, né? Naquilo que, só para chamar a atenção, tem muito pouco feito. Tá? Foi nos 20 anos da LDB, aliás, nos 20 anos, em 2016, da LDB, que trocou a ordem, né? A ordem na lei brasileira, na 9394, era formar o cidadão para o mundo do trabalho, formar a pessoa para o mundo do trabalho e cidadania. Em 2016, inverteu. É uma conquista. Porque o trabalho está vinculado à ideia do ser e não do ter. Porque quando a gente olha para o ter, por isso que o aluno tirou quanto? Tem quanto de nota? Esse processo, isso não é avaliação. Isso é uma forma de pensar prestação de contas, de classificar e de imputar ao sujeito a responsabilidade que não é dele, né? Eu queria trazer essa fala aqui, porque acho que é um pouco uma questão de conceito. Então, quando eu estou conceituando, Leonardo, não só eu, como muita gente, avaliação na perspectiva da ideia da contribuição, eu nem falo avaliação formativa, acho avaliação para contribuição social e contribuição do indivíduo. Porque não é uma via de mão única. Eu fiz uma atividade esses dias, né, no final do semestre, com os alunos da engenharia, na disciplina ética. Eu falei, gente, eu já não entendo porque, mas do ponto de vista formal, eu tinha que dar a disciplina ética, né? Eu tinha que dar a disciplina ética. É bacana. Então, a gente dá a disciplina ética começando não sendo ético. Mas a gente pode fazer um monte de coisa ética ali dentro daquele espaço determinado para aquela ação. Uma das coisas que eu fiz foi eticamente assumir o compromisso de não classificar os meus estudantes por nota. Ao final do semestre, eu levei para a sala de aula, eram 10 estudantes, eu levei 12 balões. Dentro de cada um dos balões tinha uma nota de 0 a 100.
Falei, escolha o seu balão, estoure, essa é a sua nota de papel. Vamos imaginar, isso foi sorteado, mas depois que você sortear, a gente vai fazer uma roda e você vai comentar e a gente vai conversar sobre o que significa isso para você. Em 2 balões tinha nota 0. Você sabe o que é um sujeito pegar e estourar um balão? E aí, para mim, é aquela simbologia mesmo, né? Porque é isso que a pessoa pega quando está com a nota da prova e tirar o papelzinho, está escrito 0. Você é 0. Eu olhei para a cara do meu estudante, um rapaz de 28 anos, trabalhador, pai de 2 filhas, que está aí fazendo curso de engenharia com muito esforço. E ele começou a chorar. Ele não conseguiu falar. Né? Que direito tenho eu, como educador, restringir a pessoa a um número? Pronto, já falei. Obrigada, Léo. É impactante. Luca está com a mão levantada. Tem mais alguém, Zizi? Por enquanto, só o Luca. Luca, você gostaria de fazer a sua pergunta? Ele botou no chat, Zizi. O Luca fez a seguinte pergunta. Seria possível pensar em 3 outros termos que se oponham à contínua, formativa e sistemática? Quem arrisca? Vamos lá, vamos exercitar? Podem até escrever no chat aqui. Muito legal a pergunta, hein, Luca? Sistemática. Bom, né? Vamos fazer se não é, o que seria, então, né? Ou, na verdade, o que é e o que não é contínua, formativa e sistemática. É muito simples, né? Basta a gente olhar para as avaliações aqui que já foram retratadas, que o Léo trouxe também, né, em relação à comparação, a privilégio, a discriminação, né? Zé, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui a tentar não falar. Muitas vezes me perguntam se o modo como nós fazíamos a avaliação, quando sinto que eu já sei, lá na ponte, ainda na ponte, quando perguntavam quais eram os princípios básicos da avaliação, eu respondia: o primeiro princípio é que a avaliação acontece quando o que quer ser avaliado manifesta essa vontade. Ou seja, quando alguém se considera na posse de um conhecimento, de uma atitude, e quer conversar e ver se realmente é o primeiro grande princípio. E então, todos os atos de avaliação eram atos positivos, que aumentavam a autoestima do avaliado. Mas o avaliado era também o avaliador. Mas isso vamos ir para outro plano. Quando me perguntavam se aquilo que fazíamos estava correto, eu dizia que só tínhamos 2 tipos de teste. Porque o teste era o instrumento mais precário da avaliação. Fazíamos avaliação formativa, isto é, uma avaliação de função aferida ou de itens escolhidos pelos alunos. Mais nada. E que não partíamos daí para uma nota, porque fazíamos apenas avaliação formativa, não sumativa. Não valia a pena fazer sumativa. Os resultados, não é? Não vale a pena. Mas aquilo que acontece é que nas escolas se continua a fazer as besteiras do costume, não é? E eu creio que vão ver um pouco, eu sinto que já sei, não é? Creio que está pensado ver isso. Aquilo que aconteceu no Âncora e que deu o nome ao vídeo, ao filme, foi exatamente uma intervenção de uma aluna do Âncora, a Edilene deve se lembrar disso, que
que disse ao realizador, à pessoa que estava a filmar, que a avaliação era quando ela sentia que já sabia e partilhava aquilo que sabia. Uma jovem, creio que com 11 ou 12 anos, que manifestou muito maior conhecimento da avaliação do que os professores que nós temos. Mas a responsabilidade não é dos professores. Eu lembro-me de uma cena do vídeo do âncora mais conhecido, em que a Edilene está a conversar com uma criança e a criança lhe diz que está a estudar o saneamento básico. É um exemplo formativo, por excelência. Quando a Edilene escuta isso, pergunta, mas o que é o saneamento básico? E ele começa a falar e a Edilene volta a perguntar a partir daquilo que a criança vai dizendo. Isto é, vai dando à formação caráter formativo, isto é, de outra maneira. Eu quando vejo aquele vídeo, eu me lembro de uma possibilidade de continuidade da conversa, mas o filme apenas considerou pequenas parcelas, porque a conversa da Edilene com a criança foi muito mais extensa, não é? E é curioso quando a Edilene diz, mas então essa conta está bem feita, não? Não, então olha, tu vais, não é? Ver melhor como é que se multiplica e tal. Tudo isso é formativo, mas quando eu penso nisso, quando se fala sistemático, eu iria, por exemplo, não estou a dizer que a Edilene não soubesse fazer isso, atenção, vamos lá, apenas só pergunta quem sabe a resposta. E então, eu perguntaria à criança, por exemplo, como era o saneamento no século XVIII ou XIX, por exemplo. Ou seja, iria para a história. Sabem o que eram os tigres? Acho que sabem quem eram os tigres. Os escravos que pegavam os dejetos e os levavam à cabeça, os dejetos dos senhores, para lançar no rio e no mar. Era esse o saneamento do século XVIII e XIX. Onde eu quero chegar com esta paladatória é que a avaliação tem de continuar a ser formativa, ou melhor, tem de ser formativa, que não é, nas escolas não é. Ela é excludente, ela é aquilo que há bocadinho o Léo estava a falar. Tem que ser contínua, exatamente, permanente, processo, e tem que ser sistemática. Levar-nos para Nós chegamos a fazer isso lá na Ponte, os nossos testes sistemáticos, em que nós pegávamos num assunto e fazíamos perguntas de história, de ciência, de matemática, de geografia, tudo no mesmo teste. Era muito engraçado. Mas percebemos que isso também não é assim que se faz e deixamos de fazer. Então as escolas estão completamente fora da lei. Completamente. Quando me perguntavam se estava dentro da lei, eu digo sim, e eles, mas as outras escolas estão fora da lei. Totalmente. E quando agora já há cursos para o socioemocional, agora até já há cursos para o socioemocional, uma coisa cada vez mais sofisticada. Como se o socioemocional fosse possível de desenvolver à margem de um projeto e com uma avaliação específica. Não é. A avaliação de atitudes tem que estar ligada ao domínio do cognitivo também, até porque é uma avaliação de cariz normativo. Bom, quando a pergunta surge, se poderíamos encontrar outras palavras, eu compreendo a intenção do Lucas, mas não vale a pena. Quando ainda nem estas palavras são cumpridas, para que é que nós vamos modificar as palavras? A questão é que aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases, na Lei de Bases do Sistema Educativo português, não está a ser cumprido na escola. Na escola, a aplicação de teste dá-se uma nota sem saber o que se faz. Já agora, só mais tem que acontecer uma historinha, não é? Eu um dia estava a trabalhar com uma turma de 25 na formação de professores. 25 professores do ensino médio, ensino secundário em Portugal. 25. A média de idades era perto dos 40 anos de idade. A profissão já estava bem envelhecida na altura. E ao falar disso, eles disseram que somavam as notas dos testes. Um até me disse, olha, a repografia não faz mais do que 3 testes. Era no tempo das fotocópias dos Xerox. Não faz mais do que 3 testes e, portanto, eu aplico 3 testes, somo os valores dos testes e divido por 3. Eu disse, isso não pode ser feito. Pode, porque eu sempre fiz assim. E este sempre fiz assim.
era no mínimo de 15 a 20 anos de profissão. Eram tudo pessoas à volta dos 40 anos, perto dos 40 anos de idade, com 15, 20 anos de profissão. Eu disse, então, como é que... expliquei-lhe que não poderia, já sabes, mas estou a lembrar apenas, que não poderia passar uma notação de escala intervalar para uma de escala ordinal de forma leviana, que teria de considerar uma operação estatística, por exemplo, entre a intervalar e as variáveis que são diferentes. Ela ficou a olhar para mim, a senhora, com um ar assim de quem olha um boi para o palácio. Eu disse, bom, e que mais é que fazeis a avaliação? E aí vem outro e diz, nós avaliamos também a criatividade, avaliamos a autonomia, avaliamos. Eu perguntei, e como é que ensinaram a criatividade? Como é que podem avaliar aquilo que não ensinam? E mais, vão avaliar o quê? O que é inato ou o que é aprendido para além da sala de aula? Não podem. Em suma, o reino da avaliação é outro dos reinos dos equívocos que nós temos de aturar. Enquanto realmente não houver alguém, ou quando vós, se quiserdes nós, mas eu já estou assim muito para sair disto tudo, quando vós realmente agirdes de um outro modo que eu gostaria de vos falar. Mas isso ficará para outra altura. Porque estamos no reino da impunidade total. E a avaliação é um ato de injustiça, um ato de humilhação, como o Léo há pouco falou, e não passa disso. Não passa disso, infelizmente. Obrigada, Pois Zé. é. Zé, então, aí tem sempre uma questão, né? As pessoas confundem, às vezes, a avaliação com a avaliação posta hoje na maioria das escolas. Porque a gente está tratando assim, a avaliação não é ruim, ela é necessária, ela é o processo de aprendizagem. O problema é como ela se faz hoje, como ela se dá nas escolas. Mas a gente tem como pensar na avaliação e fazer avaliação de fato, né? Quando a gente reconfigura a escola, quando tira a aula, tira a série, passa a ouvir a criança, passa a construir o currículo com a comunidade. A outra confusão, muita gente diz assim, mas tem que cumprir a base. Tem que cumprir a base é para cumprir, mas a base não é currículo. A base, ela traz o fundamento para que a gente construa o currículo na escola. A gente tem que ter esse lugar que já é garantido pela própria lei, né? Puxa vida, mas eu tenho que garantir história, matemática. Temos que garantir, sim. A diferença é como. Como? Quando a gente passa a ouvir a criança, passa a organizar a escola a partir das relações humanas, passa a entender que a gestão da escola é um pressuposto fundamental para o exercício da cidadania, da democracia, passa a entender que os problemas comuns na escola, cadê meu material, bateram no meu amigo, minha mãe está no portão reclamando, a gente transformar estes tipos de problemas em ações, reflexões para uma mudança coletiva, né? E a avaliação ela se dá em todo momento. Quando a gente olha para uma escola e vê que a família ainda não está participando, que a família ainda se nega, que diz que o papel de educar o filho é da escola, ensinar é na escola e ela educa as atitudes em casa, a gente está avaliando o lugar que está esta comunidade neste momento. E quais as ações que vamos garantir para que essas pessoas consigam refletir e mudar as suas atitudes. Quando a gente está numa escola onde as crianças dizem eu não quero aprender nada, eu não sei nada, não tenho nenhuma ideia para pesquisar, é a avaliação já sendo feita. Puxa, essa criança, por que ela já diz tão cedo que não quer aprender ou que não tem nenhuma ideia, que não tem nenhuma vontade de descobrir nada e fica esperando? É um diagnóstico já feito, é uma avaliação que vai nos favorecer a refletir com a equipe como a gente, então, garante o que a gente consiga mobilizar essas crianças a perceberem que elas podem sim querer, que existem coisas da vida que são da escola, que a escola não está separada da vida, ela é a vida. Então, se tem lá uma questão da casa, que eu não consegui pagar as contas, a geladeira está vazia,
Vamos estudar sobre isso, vamos falar como garantir, como envolver a comunidade, mas não no modelo assistencialista, mas de cooperação, de ajuda mútua. Olha, criar planilhas, reuniões, assembleias e estruturar esta condição para suprir essa necessidade. Entra história, matemática, geografia, ciências, e também uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque muita gente acha que é de uma hora para outra, né? Chego na escola amanhã, eu faço tudo diferente, tudo se dá mil maravilhas. Não, não se dá mil maravilhas. Vão ter problemas, a gente precisa discutir muito, precisa cuidar porque a criança não é cobaia, a gente precisa voltar, fazer aquilo que a gente consegue fazer e depois conversar como que a gente pode ir desconstruindo o que a gente faz para colocar outra coisa no lugar. É tanta coisa envolvida, porque quando a gente imagina um passe de mágica e ele não se dá na realidade, vem o desespero, vem a angústia e achar que está tudo perdido e que não dá certo, só dá certo lá na Europa, na Escola da Ponte, ou só deu certo no Projeto Âncora porque eu já estava. Né? Não, é possível fazer. As mudanças são feitas com as pessoas no dia a dia e a avaliação está intrínseca a tudo isso. Ao desenvolvimento da criança, ao desenvolvimento da comunidade, ao desenvolvimento desses educadores, e ela se dá de maneira contínua, é preciso o tempo todo se revisitar, onde estávamos, o que conseguimos e onde podemos caminhar, quais os passos que vamos dar, quem é que pode ir à frente, porque conhece mais esse assunto, ora sou eu, ora é o outro, como que a gente consegue lidar com os desafios de maneira a garantir uma equidade, um bom senso coletivo. Puxa, temos os valores vêm balizar as nossas relações e como a gente lida com os problemas. Tendo valor, então a gente não vai ter mais problema? Vamos ter problema a vida inteira, a escola vai estar repleta de problemas, e que bom. Agora, o que fazemos desses problemas é o que mostra se é ou não uma educação que tem a qualidade que a gente busca, né? A gente coloca o problema debaixo do tapete, leva o problema para a diretora resolver, o problema é do secretário, o problema é do outro, o problema é do meu colega da sala do lado, o problema é da mãe que não cuida do filho, o problema é do filho que está desobediente, o problema é da psicóloga que não manda o remédio. E aí, nada acontece. De novo, a gente vai se proteger na aula, na série, na própria, no livro didático, que é confortável, é seguro, né? E é de comum acordo, né? Pelo menos as pessoas acham que está tudo bem. Então, enquanto está fazendo isso, está tudo certo. E não está certo. Estamos doentes, os professores estão doentes, as escolas estão doentes. Ninguém sabe para onde correr, as políticas públicas não sabem nem dizer o que fazer com a educação, não tem algo concreto, viável. Tem as tentativas das resoluções, não digo as resoluções, mas a própria LDB, e as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular, que tentam sinalizar um novo modelo, uma forma mais qualitativa de fazer educação, mas, de novo, se não somos nós, no chão de escola, no dia a dia, dialogando com os nossos amigos, trazendo as famílias, ajudando as crianças a repensarem seu processo de aprendizagem, incentivando, ampliando o repertório, trazendo esses especialistas, levando esses especialistas para dentro da escola, e a escola para dentro dos lugares onde estão especialistas, né? Essa energia que temos que colocar na escola. Não energia em preparar aula, preparar prova, levar calhamaços e cadernos para casa no final de semana para ficar corrigindo. Não vale para nada. Se a criança não está do nosso lado, compartilhando, contando o que ela fez, por que fez, como fez, e a gente avaliando e ajudando ela a dar o próximo passo, de nada adianta tanto esforço. E precisamos acabar com essa competição. Quem é que leva mais trabalho para casa? Quem tem mais cadernos para corrigir em casa? Né? É uma tentativa quase doentia de todos os educadores, professores, encontrar um sentido para o que fazem, né? Enfim, eu quero enfatizar que a avaliação, ela é a educação, ela é a aprendizagem, né? Não está separada. Agora, o que se faz com a avaliação hoje, né, comumente, é o que torna ela doentia, maléfica e tóxica para todos, principalmente para as crianças. Desculpa, tem 2 mãozinhas levantadas. Amiga Edilene, amigos,
O amigo Zé já falou dessa verticalização da avaliação, que torna alguém que vai avaliar o outro, né? Esse outro passa a ser objeto. E, naturalmente, uma das dos grandes convites é que o próprio estudante ele se perceba, né? Ele se avalie. E aí eu queria o seu entendimento, Edilene, se essa participação do estudante na avaliação dele próprio, né? Essa compreensão do processo dele, se estaria incluído no que você considera como avaliação, a natureza formativa, se a palavra formativa incluiria essa ausência de verticalização. Sim, a avaliação, pelo menos aqui para nós, ela tem que ter uma visão, né, que vai do conhecimento para as habilidades, atitudes e valores. Como a gente consegue condensar isso no sentido de onde que estão cada uma dessas coisas nesse âmbito que a criança vive hoje, quem ela é hoje, né? Onde está o conhecimento, onde está as habilidades, onde estão as habilidades, as atitudes, os valores que foram construídos coletivamente e o cuidado do currículo subjetivo, quem é esta criança, o que ela traz, o que ela precisa. Então, são várias dimensões que se articulam. E aí a autoavaliação é uma delas. Então, a criança se autoavaliar é fundamental, porque nós estamos, quando a criança se autoavalia, a gente percebe quais são as competências e habilidades relacionadas a essa autoavaliação, a percepção de si, a capacidade de reflexão, a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de entender as suas necessidades e o quanto ela consegue já buscar ajuda e o quanto ainda não consegue, são fundamentos básicos até para a gente entender ou começar a mapeá-la para os núcleos de aprendizagem que vão dar ali as ferramentas para que ela continue a evoluir, né? A conquistar mais espaço, mais autonomia, mais, enfim, a liberdade para aprender. Mas não podemos esquecer que nós, educadores, somos especialistas. Não podemos delegar para as crianças a função de se autoavaliar. Ela se avaliou 10, então está 10 e ninguém pode mexer com isso porque é autonomia aqui. Não, gente, isso aí não ajuda ninguém a crescer. Né? Se a criança diz, não, está tudo bem, eu aprendi tudo, eu fiz tudo, cadê então? Mostra para mim. E se não é assim, se fosse assado, como seria? Agora eu não sei, porque mudou, então você ainda não aprendeu, vamos aprender? Nosso papel de mediadores é fundamental, nós somos os especialistas, não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Garantir que a criança se autoavalie, garantir que a criança ouça a avaliação dos outros colegas, criar parâmetros para avaliação. Porque também chegar, gente, vamos nos avaliar. Avaliar em quê? O que vamos avaliar? Quais são as necessidades agora do nosso núcleo, do nosso grupo, da nossa escola que queremos avaliar? Quais são os pontos? E onde que nós queremos chegar? E onde estamos? Quem pode ajudar? Quem não pode? Aí entram tabelas, ou entram fichas, entram relatos, entram vídeos, entram fotografias, enfim, desenhos que possam evidenciar onde está, né? Onde estava, onde está e para onde se quer ir. Então, isso se dá em todos esses âmbitos do conhecimento, como o Zé relatou, por exemplo, quero saber de saneamento básico, eu quero saber sobre a história do saneamento básico, ou se a criança não quer, eu posso instigá-la a querer, ajudá-la a entender que existe história para isso também, né? Por si só ela não vai conseguir, nós precisamos ajudá-la. Nós vamos também buscar garantir que ela tenha ali avaliadas as suas habilidades. Agora eu tenho condições, o que eu já fiz para a minha comunidade? Na minha casa eu consegui reduzir o consumo de água, eu consegui entender que a água que eu deixo ou que eu pego da chuva simplesmente não posso tomar, mesmo vinda do céu, por quê? Né? Então, o que isso reflete no dia a dia da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha escola? Esses conhecimentos estão sendo empregados? Como? Né? As atitudes, como eu tenho agido com a família? Eu cheguei em casa agora e cheguei xingando todo mundo porque deixou a torneira aberta, ou eu entendo que as pessoas precisam ser respeitadas, e então eu vou agir com respeito, eu vou lembrá-las com carinho, com respeito, que são os valores que eu estou desenvolvendo na minha escola. Né? E os valores, né? O valor do cuidado com o outro, qual é o valor que temos em comum? Se é honestidade, então eu vou mentir aqui na minha autoavaliação que eu já aprendi e que eu fiz se eu não fiz? Né?
Enfim, tem que estar dentro da nossa cabeça, do nosso coração o tempo todo. Quais são os valores? Quais são as competências e habilidades que a escola precisa desenvolver? Quem é esta criança? Como eu garanto que ela se desenvolva no seu currículo subjetivo? Como eu garanto que ela possa ter condições de argumentar, de produzir conhecimento, de divulgar seu conhecimento, promover o outro, além de si própria? Como esse conhecimento ele pode estar atrelado à vida e mudar, melhorar as condições do agir, de estar na vida desta criança, desta família? E nós, educadores, quais são as nossas ações práticas? Como a gente reflete aquilo que a gente é no nosso dia a dia para as famílias, para as crianças, para o outro colega? E se eu ainda tenho dificuldade, em conjunto a gente vai lidar com isso e vai pedir ajuda ou vai se ajudar mutuamente. Gente, não tem como separar isso da avaliação, porque se eu não avalio o tempo todo, né, acabei de mediar uma apresentação, eu estou avaliando a minha postura com esta criança no processo de aprendizagem dela. Eu estou pensando como que a gente vai refletir amanhã sobre a postura dela diante dos colegas, como que ela trouxe conhecimento, e eu vou também buscar avaliar, ajudar essa criança a ouvir a avaliação dos outros colegas em relação àquilo que foi feito hoje. Eu vou avaliar, a partir disso tudo, o meu papel na equipe, e vou levar para a equipe o que nós, enquanto equipe, precisamos modificar ou melhorar, e ouvir dos colegas o que é preciso para a gente dar o próximo passo. Está tudo por fazer. E a gente consegue fazer tudo isso porque não dá aula, não leva caderno para casa, não corrige prova, não está preocupado com o caderno cheio. Tem os registros, obviamente, tem muita coisa, mas não é a quantidade de coisa, de quantidade de livro que a criança tem na mochila, mas a qualidade de relações, de posicionamentos, qualidade de condições que a gente dá e garante para nós e para eles e para todos de aprender, né? Com licença, Edilene. Sim. Amigo Zé, você gostaria de falar antes? Se houver alguém, eu espero. Parece que há Sim. E eu Léo que estão a falar. É rapidinho a minha colocação. É com relação a... Vamos imaginar essa nova educação acontecendo e vamos imaginar a prática dela? Então, todas as colocações que a Edilene fez, justamente já é essa imaginação na prática, já é ela acontecendo no fazer. E dentro disso, as reflexões que eu vejo que são muito importantes, reforçando o que a Edilene colocou, é com relação à combinação, o acordo que se estabelece nessa construção da tutoria, nessa construção com essa comunidade, que está ligado justamente com esses valores e está estritamente ligado à aprendizagem. Porque como você trabalha uma avaliação solitário, como trabalhar a avaliação sem ser solidário, ou seja, sem estar construindo junto com o aprendiz, sem estar construindo junto com o outro ser. Por isso, a importância de realmente reforçar essa construção de avaliação ela ser de todos e essa avaliação ser construída por todos. E, claro, mantendo, sem dúvida, o currículo dentro dessa construção, a qual a própria comunidade precisa fazer, porque cada comunidade tem a sua especificação, tem as suas necessidades, mas eu reforçaria esse campo também, que é justamente das relações humanas, que é você trabalhar a aprendizagem e realmente contínua, porque você dá continuidade através da relação, através do aprendizado. E aí você tem essa ligação, né, com o paradigma de aprendizagem e o paradigma de comunicação, no momento que eles podem ser trabalhados em conjunto. Então, só queria reforçar e dizer, né, agradecer a Edilene a colocação, e Léo, repassando para você. Então, tenho o dever aqui de trazer uma notícia final, nossa hoje, mas que não é final, é processual, sobre todo esse caminho nosso. Nós estamos aqui desde o dia 8 de março de 2022. Passamos um período de tertúlias,
muitas tertúlias, muitas reflexões e construções nesses últimos meses, dentro desse espaço de quarta-feira. É necessário a gente pensar e reconfigurar espaços e ações. Muitas ações já estão envolvendo muitos de nós, com um convite, inclusive, feito pelo amigo Zé, para o sábado, todos os sábados, às 10 da manhã. Então, a gente, numa reunião, entendemos que as quartas-feiras serão substituídas pelo sábado, nesse processo contínuo nosso, e que esse espaço nosso aqui tem que dar um passo na direção do acompanhar juntos o fazer. E que a tertúlia, às vezes, necessita de determinadas pausas para a construção desse processo, né? Então, isso é apenas para questões de momento, né? Nesse momento, então, nós paramos com as reuniões de quarta-feira, mantemos as reuniões de sábado e continuamos com as atividades no Moodle, tá? Tem, inclusive, lá a solicitação do memorial, para que a gente possa aproximar. O próximo passo é o passo da ação mais a miúde com cada pessoa. Inclusive, colocamos lá no Moodle um texto para refletir sobre pessoas e ação, né? É um texto que fala de 2 artistas, poderiam ser vários outros, né? Poderia ser Paulo Freire, poderia ser José Pacheco, poderia ser Edilene Morikawa, poderia ser Tina Carvalho, poderia ser milhares de outras pessoas, Maria Pedro, Mauro, Valéria, Cristina Oliveira, pessoas de ação. Mas o texto fala de 2, um italiano e um russo, Makarenko e Milani, que em situações adversas se tornaram pessoas de ação. Somos aqui pessoas de ação. Temos que encarar isso. Perceber que é exatamente não nos identificarmos como pessoas de ação que muita gente quer que a gente faça. Quando a gente outorga ao outro, quando a gente sucumbe às ordens que vêm de cima, nós perdemos uma oportunidade de humanizar as relações. Quando a Edilene fala, ela fala com o estômago quando ela fala da avaliação, porque todo mundo que lida com escola, todo mundo que está aí no dia a dia, em especial no espaço que ela ocupa de gestão, imagino quantas e quantas vezes ela recebe pessoas da Secretaria de Educação perguntando: e a avaliação, como é que é feita? Aliás, eles nem querem saber se a criança está bonitinha, está feliz. A primeira pergunta é: e a avaliação? Como é que vocês fazem a avaliação? Onde estão as avaliações? Isso dói lá no estômago, né? Vamos recuperar a carta de apresentação do saudoso Rubem Alves, do amigo Zé Pacheco. A avaliação que Rubem Alves fez há mais de 2 décadas da experiência da Escola da Ponte não foi uma avaliação dos números. Para mim, foi uma avaliação daquela criança e daquele português de poucas palavras que me recebeu. Mais ou menos assim que ele começa o texto. E pediu para uma criança me mostrar a escola. Eu quero o dia em que as superintendentes de educação cheguem na escola, pergunte qual é a criança que vai me falar da escola hoje. Né? E é com isso que a gente suspende o processo de quarta-feira, mantendo o sábado, mantendo os nossos contatos, o nosso processo, que não é... Eu costumo falar que a gente não faz trabalho final aqui. A gente sempre começa processos humanos.
então nunca tem fim. Né? Essa parceria, gratidão, minha chefe Zizi, gratidão, Edilene, minha co-chefe, Tino, minha co-chefe, Bruno, meu co-chefe, Mauro, Valéria, meus co-chefes, Zé, quando eu falo da entidade Zé, eu falo da inspiração. Quando eu falo do José Francisco de Almeida Pacheco, uma pessoa que eu fui buscar no aeroporto e que me ajudou a passar por caminhos tortuosos, em especial durante a pandemia. E que a gente continue juntos e juntas aqui. A palavra está aberta. Léo, você pode falar do portfólio? Tá. Tem no portfólio memorial. Vamos trabalhar com o memorial, com as memórias. Está lá, o formato do portfólio, do que foi desenvolvido, o formato da sua relação com o que você chega, com a sua bagagem e com a bagagem que você carrega. Por isso eu coloquei lá no Moodle com o nome memorial, para a gente fazer esse processo, que não é só desse momento, mas é de um momento. Afinal de contas, o Conrado, ao fazer o memorial dele, o Conrado está com... Eu acompanho o Conrado em reuniões virtuais há 2 anos. Não tem sentido virar para ele e falar o que foi esses últimos 8 meses. Né? A Cristina tem 2 anos que a gente está em espaços juntos. Então, como é que está a memória desses 2 anos? Né? E como é que a gente vai caminhar daqui para frente? Eu falo a gente, porque a gente faz uma reflexão nossa, mas é uma reflexão sempre minha conosco. Né? Aliás, eu acho que os espanhóis têm uma palavra muito melhor, que é o nosotros, que para mim traduz muito melhor essa relação do que o nós ou o eu. O nosotros sou eu no nós. Né? Enfim, é isso. É só para relembrar que já passou 3 minutos da hora. Dará para falar alguma coisa? Não? Ou já não aturo mais? Por mim, sim. Sim, amigo Zé. Se ninguém se opuser. Eu estava a escutar-vos e estava aqui a olhar para alguém da Talibra, com quem eu estive ontem, com a Talibra e com outros, né? Numa escola aqui de Maricá. E quando ontem eu escutava perguntas dos professores das escolas de Maricá, bem noite dentro, me veio à memória reuniões que eu fazia há mais de 50 anos, exatamente com os mesmos assuntos, com as mesmas perguntas. Exatamente. Uma das coisas que mais me preocupa é que se confunda, por exemplo, a avaliação com classificação. É elementar. Avaliação não é classificação. A classificação, a nota, ela é uma arma de arremesso. É um símbolo de poder que o professor tem, ou pseudo-poder, para castigar, para punir, para reprovar. Quando o enunciado diz que a escola muda só através da avaliação, é um pouco daquilo que a Helena há pouco falava. Se a avaliação não muda, a escola não muda. E estamos aqui 22, resistentes, resilientes, quando deveriam estar 220. Quando deveriam estar 22 mil a ouvir isto. Mas esses 22 mil, 220 mil, eles estão nas universidades a cumprir testes. Estão nas escolas a aplicar testes e a fazer testes. É uma sensação muito estranha, sabe? Muito estranha. Mesmo muito estranha. Como diria o Léo, somos pessoas de ação. Ou seja, que poderemos até estar disponíveis para uma avaliação de desempenho. Uma avaliação de desempenho, que é uma coisa que não existe.
O Quando Sinto Que Já Sei é um belo documentário, mas não mostra essa cena que deu o nome ao lítio, que é errado, mas pronto, é um critério. Então, meus amigos, agora que as quartas-feiras, como disse o Léo, vão ser suspensas, eu até gostaria que continuasse como tertúlia, acho muito bom que as pessoas se encontrem. Se não se encontrarem os 230 mil, 230, encontram-se aqueles que querem. Mas posso dizer-vos que alguma coisa tem que mudar. E essa alguma coisa, penso que está prestes a mudar. Eu não quero sair desta vida, não sei se haverá outra, mas pelo menos desta, com uma sensação amarga. Porque aquilo que há bocadinho a Edilene falava, que o Léo falou, que outros poderiam aqui falar, eu escutei há 50 anos a Jacinta, a Tita, a Conceição a dizer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porque eram pessoas como a Edilene, pessoas de ação, que sabem fundamentar aquilo que fazem. Basta ser pessoa de ação, tem que saber fundamentar. E a Edilene sabe. Como a Tita sabia, a Augusta sabia, a Jacinta sabia. Bom, estas pessoas que eu estou a falar já nem sequer estão vivas. Sou eu. E essas pessoas eram o melhor que o sistema educativo português tinha. Mas hoje nós temos que lidar com uma situação gravíssima, que é o monopólio das acreditações que estão na universidade, que passam diplomas, e uma máfia de empresas de educação, máfias, que apanham tudo o que é edital, tudo o que é dinheiro que apareça para fazer aquilo que não deve ser feito. E nós que estamos aqui, feitos não sei o quê, agindo gratuitamente e fazendo o que é preciso, acho que precisamos de rever este processo e vou conversar convosco para que valha a pena continuar. Não quero fazer mistério, não é? Aquilo que eu vos direi é que, em suma, e em jeito de despedida das quartas-feiras, que eu vos agradeço, e em particular àqueles que as mantiveram, o Léo, a Zizi, a Maura, a Tina, todas estas pessoas, a Cristina, todos vós, que eu vos agradeço. Eu tomei uma decisão, de vez em quando a gente toma decisões. E posso dizer-vos que vai haver uma nova construção social, onde a avaliação vai acontecer. Se vai ser apenas em meia dúzia de lugares, que seja, mas que valha a pena. Podemos estar aqui iludidos, pensando que vamos afetar a vida de 200 e tal, quando nem a nossa conseguimos, porque a Secretaria não quer, porque o diretor não deixa, porque o Ministério acabou. Isso acabou. Então, peço desculpa deste jeito solene de falar, mas vai acontecer algo. Eu espero que vós participeis. É isso. Como eu costumo dizer, gratidão àqueles que estiveram por aqui resilientemente e também àqueles que deixaram de estar, porque pelo menos tentaram. Então, se em 230 chegaram ao fim 20, acho que foi um êxito. Estas quartas-feiras foram um êxito. Um dia estava numa escolinha e uma colega disse: "Ó Zé, isto não vale a pena, sabes? A escola tem 120 professores e só 2 é que estão a fazer o projeto." Eu disse: "Então, sois a maioria." Ela: "Mas porquê?" "Porque os outros não existem." Não existem. Como diria o Oscar Wilde, a maioria morre aos 20 e é enterrada aos 60. Então, se houver um, é a maioria. Pelo sonho é que vamos, como ouvidos e mudos. Chegamos, não chegamos? Hajam não frutos. Pelo sonho é que vamos.
partimos, vamos, somos. Gratidão.